Bom, a gente vai começar hoje com esse tutorial, né? É um tutorial para mostrar como é que funciona aquela nossa planilha de controle de despesas e receitas, né? É uma planilha bem simples, como as demais. Ela está armazenada aqui na nuvem da Bio, no nosso OneDrive, na pasta Gestão. Vamos procurar aqui a pasta Gestão, onde estão outras planilhas de controle do dia a dia, né? Aqui, gestão. A planilha é essa daqui, controle bio financeiro 2023, receitas e despesas. Vamos abrir a planilha. Lembrando que a gente deve trabalhar com essas planilhas aqui na nuvem, né? Para que, caso outro de nós esteja atualizando também a planilha no mesmo dia ou no mesmo horário, que a gente não perca dados, né? Ela estando aqui, ela é compartilhada, então as atualizações vão sendo aproveitadas, vão sendo gravadas. Bom, está aqui a planilha, uma planilha, como eu disse, bem simples. A primeira abinha é a aba de contas a pagar, que vai de janeiro a junho. Eu dividi em 6 meses para facilitar a visualização e também, caso queira imprimir, depois fica mais fácil, mas não fica muito pequenininha as colunas. E aqui o outro segundo semestre, que é o contas a pagar de julho a dezembro, tá certo? Tem outras abas aqui, outras planilhas, mas no momento elas não estão sendo utilizadas, a gente vai utilizar só janeiro a junho, contas a pagar de janeiro a junho e de julho a dezembro. Eu sugiro que a gente comece já pela planilha de setembro, eu vou usar isso como exemplo, e a gente vai lançando todas as despesas, todas as contas a pagar de setembro, a gente já vai lançando aqui na planilha, e depois, na medida do possível, a gente vai atualizando as anteriores, tá certo? Bom, a primeira, eu sempre, quando entrar na planilha, é bom a gente colocar a data que ela foi atualizada, ainda que o sistema controle a data do arquivo, mas é bom a gente colocar aqui a data que foi atualizada, que isso chama a atenção, né, dos demais usuários. Então, a primeira coluna de descrição da despesa, né, aluguel, energia elétrica, internet, telefone fixo, que é a mesma, está na mesma fatura, na mesma despesa, então não tem por que separar. Água e esgoto, da mesma forma. Aluguel, despesas adicionais, né? Aqui a gente tem a despesa mensal, que é o aluguel, e eventualmente a imobiliária nos cobra outras despesas associadas ao contrato de aluguel, né? Como, por exemplo, anualmente o IPTU e coisas assim. Aí a gente vai lançando nessa linha aqui. As despesas bancárias, que são mensais, que é a taxa de manutenção da conta, e eventualmente alguma outra despesa. Eu não me lembro, mas quem lembrar pode cadastrar aqui na planilha como uma outra linha. E as despesas avulsas que decorrem de alguma contratação que a gente vai fazendo. Por exemplo, usou o limite do LIS, aí ele vai cobrar uma despesa avulsa, que é uma taxa da utilização do LIS, né? E aí a gente lança no mês, na coluna do mês que foi utilizado, e assim vai. Celulares, eu não tenho os celulares de todo mundo, então a gente vai cadastrando, vou colocar depois o meu aqui, né, que é um pré-pago, mas parece que a Bio contratou plano controle aí, eu não sei direito, aí vocês que têm as informações, esse tipo de informação, já vai cadastrando na planilha, tá certo? Se tiver outros pré-pagos da Bio aí, vai cadastrando na planilha. Se tiver mais algum, coloca lá embaixo e bota o mesmo número, que aí depois a gente classifica e fica junto aqui com essa. Despesa de insumos, no caso combustível, outros insumos, né, outros materiais do dia a dia, que a gente chama de insumos, e os insumos principais, que são os venenos, né, e os acessórios dos venenos, como as caixas de rato e tudo mais. Isso tudo vem aqui nessa linha. Se a gente comprar com um outro fornecedor diferente da Atom, é bom a gente
cadastrar novamente lá embaixo no final da planilha insumos, venenos e botar o fornecedor. Sempre que a gente tiver despesas semelhantes, mas de fornecedores ou prestadores de serviços diferentes, a gente cria linhas diferentes e cadastra quem é o prestador ou fornecedor, tá certo? E depois é só colocar um número aqui auxiliar igual, que aí, quando a gente classificar a planilha, ele vem para junto desses outros aqui. Esses números auxiliares, eles estão em grupos de despesas que têm alguma relação, por exemplo, aluguel, energia elétrica, internet, água e esgoto, despesa de aluguel, né? Essas coisas estão tudo associadas ao endereço lá da sede. Então, eu coloquei todas elas aqui entre o 10 e o 20, entre o 10 e o 19. Despesa bancária eu coloquei junto também, mas não necessariamente, precisa ser. E os celulares também, por uma questão só de administração e controle, mas também pode ser diferente. Ah, isso aqui pode ser alterado, por quem tiver responsável por essa planilha. Aí os insumos do dia a dia, né, as despesas operacionais, eu agrupei aqui no 20, entre o 20 e o 29. Então, por exemplo, despesas com insumos estão aqui no 20, mão de obra do pessoal está aqui no 20, no grupo do 20, né, do pessoal operacional, que vai nas unidades para fazer as dedetizações, né, que recebe por diária. Então, está tudo aqui, ou semanal, não sei como é que está sendo agora, está tudo aqui no grupo do 20, que são despesas operacionais. A alimentação deles também está no 20. Mão de obra aqui tá separado aqui, mas é junto. Aí é só renomear aqui, colocar 24 também, que aí vai ficar junto com os outros ali em cima. Isso aí é simples de fazer, né? Despesa com pedágio também é operacional, e nesse caso é eventual, não tem uma data de vencimento. Aqui nessa coluna tem a data de vencimento dessas despesas, tá certo? Então, aqui eu preenchi inicialmente com uma data de cabeça que eu imagino, ou que eu já vi em algum lugar, mas isso também pode ser corrigido ou atualizado pelo responsável da planilha, que eu entendo que será a Kézia, né? Mas pode ser outra pessoa, pode ser eu, pode ser o Léo, pode ser o Gilvan, pode ser a Helenilza, qualquer um que fica como responsável para, no caso das dúvidas e de eventuais de tomada de decisões aqui na planilha, né? Ah, não quero que essa despesa se chame desse jeito porque não sei o quê. Aí, pô, essa pessoa fica sendo a referência para tomar essas decisões. Mas o preenchimento da planilha pode ser feito por todos, né? Pode ser cada um que gera essas despesas pode ir lá e registrar, ou enviar o comprovante para a Kézia vai lá e preenche. A gente pode também preencher de forma como previsão, por exemplo, o aluguel. Você já sabe que o aluguel de setembro custa X e vai ser cobrado, a gente vai pagar um aluguel em setembro de X, vamos supor, R$ 1.500. Aí já deixa marcado lá. Quando chegar o dia de pagar e pagou, aí bota a data que foi paga aqui. O vencimento que a gente colocou aqui previsto é dia 10. Então, se foi pago no dia 10, bota aqui, dia 10/9. Se não foi pago no dia 10, foi pago no dia 12, pagou atrasado por algum motivo, aí bota lá, dia 12/9. Então, a gente vai sempre olhar essa data aqui com a certeza de que esse valor aqui já foi pago, essa despesa aqui já foi paga nesse mês aqui, nessa data aqui. Se não tiver data, a gente vai entender que a gente botou o valor aqui como previsão, mas ainda não foi pago. E é isso. Então, aí os vencimentos, aí alguém pode preencher, é só o dia, porque a planilha é por mês, então só coloca o dia aqui e aí, quando pagar, bota a data certa lá, tá certo? E por aí vai. Vale a pena dar uma olhada em todas as despesas que eu cadastrei inicialmente aqui, elas que já estava cadastrado quando eu fiz essa planilha em 2017, e só que você pode ir acrescentando despesas que surgiram e pode deletar daqui despesas que não tem mais.
ou que não corresponde ao ano de 2023, que é dessa planilha aqui, tá certo? Bom, quem tiver alguma... Aqui nessa linha, na linha 4, nós temos fórmulas que totalizam tudo que é preenchido nessa coluna. Então, nós temos 50 descrições até o momento. Se eu acrescentar uma despesa aqui, aí ele atualiza lá. Por exemplo, eu botar aqui insumos, material de escritório. Colocar aqui aí já atualizou lá em cima, tá vendo? Já passou a ser 51. Aí coloca aqui o fornecedor. Fornecedor tal. Aí beleza. Aí coloca o número, coloca o mesmo número dos grupos lá de insumos. Ó, os insumos são do dia a dia, né? Então eles estão aqui, ó, entre o 20 e o 29. Eu botei insumos bem aqui no 20, vou colocar 20 lá também, tá certo? E é isso. Basicamente, a planilha é simples assim, não tem mistério. E o vencimento, insumos, né, a gente vai comprando, então não tem um vencimento, então a gente compra eventualmente, quando precisa, não tem uma data de vencimento, mas depois que a gente comprou, se comprou a prazo com esse fornecedor aqui, aí a gente pode colocar a data do vencimento daquela compra, tá certo? Lembrando que quando chegar no mês, né, no dia que for pagar, vai botar o valor certinho. Por exemplo, aqui eu comprei hoje material de escritório, tal, gastei R$ 50. Aí eu já lanço lá R$ 50. Só que o vencimento é no dia 10 de setembro. Aí eu boto aqui, dia 10. Aí quando chegar no dia 10, aí vamos supor que eu paguei no dia 9, boto aqui, dia 9 de setembro. Se eu paguei no dia 10, boto aqui, dia 10 de setembro. Se eu não paguei ainda, deixa em branco, tá bom? É isso, não tem mistério. Aqui estão os meses do segundo semestre e os valores e as somas dos valores que forem sendo lançados aqui, ó. Já tem um valor aqui de alguma despesa, que eu botei como exemplo, e somou com essa daqui. Então, já está 1.500 lá. Se eu deletar, ele atualiza lá 1.500, tá certo? A fórmula está aqui em cima. 1.500 eu botei de exemplo do aluguel. Vou deletar, aí zerou lá em cima. Tá bom? É isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição.